fazer uma oração. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, primeiro nós te damos graças por conseguir, meu Pai, fazer todas as lives, sem faltar nenhuma noite, e ter essa oportunidade de poder falar das coisas de Deus para essas pessoas que estão nos assistindo. Senhor Jesus, que a tua bênção recaia sobre elas, que o propósito que está no coração, meu Pai, que foi acompanhado por consagração, por dedicação e por jejum, que isso alcance o seu coração e que o Senhor tenha misericórdia e ajude essa pessoa que nos assiste, essa pessoa que está, meu Pai, assistindo ou não, mas totalmente comprometido com o propósito de dedicação e de consagração ao Senhor. O que nós queremos, na verdade, Deus, é continuar te servindo e sermos abençoados. Esse é o nosso principal propósito, ser abençoado e ser uma bênção nas mãos de Deus. Nos abençoa de uma maneira especial, Deus. Te peço no nome de Jesus. Amém. Amém? E hoje eu vou dar continuidade àquela conversa de ontem, né? Eu falei para vocês que ontem Jesus ele foi sepultado. Expliquei para vocês como é que era o processo, né, dos sepultamentos naquela época. Geralmente as pessoas eram colocadas em cavernas e Jesus foi colocado numa caverna, pelo que tudo indica. Mas antes tinha a preparação do corpo, né? Tinha um ritual de preparação do sepultamento, que eu expliquei para vocês que José de Arimateia e Nicodemos, eles correram diante das autoridades para pedir o corpo de Jesus. E esse corpo foi dado e com certeza eles levaram para fazer todo o procedimento. A Bíblia não diz quantas pessoas estavam presentes nessa tarefa de preparar o corpo de Jesus, mas eu acho que tinha mais do que eles dois, deveria ter um grupo de pessoas, algumas irmãs com certeza, que foram lá para poder fazer a preparação do corpo, que era feito através de um unguento que era colocado, algo parecido assim, um creme, né, no corpo todo, e depois se rolava 50 metros de linho no corpo inteiro, era rolado esses 50 metros, depois que rolava os 50 metros, só os olhos da pessoa ficavam assim para o lado de fora, né? Enrolava pela cabeça, tudinho aqui, mas os olhos ficavam do lado de fora. E nos olhos eles colocavam um lençozinho assim, um lenço para poder tapar os olhos, que foi aquele lenço que a pessoa que foi procurar Jesus encontrou lá, né? E depois que eles fizeram isso, eles sepultaram. Tinha que fazer isso tudo antes do surgimento da primeira estrela, porque quando surgisse a primeira estrela já era sábado, eles não podiam fazer nada, e todo mundo foi para sua casa, né? Passar o sábado, cumprir aquilo que era de praxe entre os judeus, observar o sábado. No sábado eles não saíam de casa, no sábado eles não andavam mais do que 1.080 metros. E como eles não podiam medir, eles preferiam ficar parados em casa. Em casa eles evitavam qualquer tipo de trabalho, porque não podia trabalhar, né? Além de não poder trabalhar, eles não podiam acender fogo. Era assim um negócio às vezes difícil de cumprir, mas eles faziam direitinho, né? E ficaram esperando. Quando chegou no dia seguinte, no domingo, que acabou o sábado, Maria Madalena foi correndo lá na sepultura, né? Só que diz a Bíblia que de noite aconteceu alguma coisa, que os soldados que vigiavam lá o local vazaram, porque houve um barulho, os anjos apareceram lá, Jesus ressuscitou, e Maria Madalena correu lá na sepultura para ver se ela pegava o corpo de Jesus. Ela estava meio insatisfeita, porque o que havia que estava deixando ela chateada era exatamente o fato de Jesus praticamente ter sido jogado lá naquela sepultura muito rápido, da forma como ele morreu, e ela foi, parece que querendo colocar numa outra sepultura. Aí ela acordou de manhã cedo e foi lá no local onde Jesus estava sepultado. Ainda estava escuro. Aí diz a palavra de Deus que ela chegou lá e ela olhou e viu que não tinha mais nada lá no local. Havia sumido, está aqui. Diz a palavra de Deus que ela foi do capítulo 20, do versículo 1 do Evangelho de São João. Diz assim: no primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida.
a pedra que tapava a boca do túmulo tinha sido tirada. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos a quem Jesus amava e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo, que era João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis, o linho, todavia não entrou. Eles olharam, viram que tinha o lençol lá, o linho, o lenço, né? Mas eles não entraram. Então Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis lá, tudo lá no lugar. O lenço que estivera sobre a cabeça, diz aqui no versículo 7, que era o lenço que ficava no rosto, né? Deixa eu ver aqui, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. O que é interessante isso aí, por quê? Porque eles chegaram lá, o linho estava no lugar, mas não tinha sido desenrolado. Você está entendendo? Essa aqui foi a coisa que ficou na cabeça dele, que o linho estava todo enrolado, né? E o lenço que colocava no rosto estava à parte, assim, separado, como se alguém tivesse saído e colocado o lenço do lado, para o lado, assim. E então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa, né? Aí eles voltaram para casa, quando ela disse que tinham roubado o corpo, aquela coisa toda, eles viram que tudo estava lá, né? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, ela não saiu de lá. Os discípulos voltaram para casa, mas ela ficou lá, a Maria Madalena, diz aqui o Evangelho de João, né? Ficou lá, na entrada do túmulo, ela ficou chorando, diz aqui a palavra de Deus, do versículo 11 do capítulo 20, né? Ela ficou lá chorando na entrada da sepultura. Aí, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos. Tinha dois anjos lá dentro do túmulo, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Tinha dois anjos, um sentado na cabeceira e outro na parte do pé, do local que ele tinha sido colocado. Então ele perguntou à mulher, os anjos perguntaram para ela, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela disse, falou para os anjos, que levaram o Senhor Jesus, eu não sei onde colocaram o corpo dele. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Falou bem alto para ela. Quando Jesus falou Maria, ela voltando-se disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e fala para eles que subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, ela falava, né? Ela falava alto, porque tem um ponto de exclamação aqui, né? Ela falava, vi o Senhor, vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Vocês viram só a estratégia de Deus? Eu acho que vocês leram esse capítulo ontem, não foi? Foi hoje vocês leram o capítulo 21, que é mais curtinho. Mas ontem vocês leram isso que eu estou falando aqui para vocês hoje. E vejam bem o que eu quero dizer para vocês. Foi antes de ontem que vocês leram. Quando Jesus apareceu, a Maria Madalena foi lá, quem era Maria Madalena? Era uma mulher que era muito grata a Jesus. A Bíblia diz que foram expulsos delas 7 demônios. Você já imaginou uma coisa dessa? Saíram da Maria Madalena 7 demônios. É demônio demais na vida de uma pessoa só. Talvez a vida dela era completamente alterada por esses espíritos malignos. Você está me entendendo? E diz a palavra que dela foram expulsos 7 demônios, o que prova então que ela era uma mulher altamente oprimida, muito oprimida. E Jesus a libertou daqueles demônios que atormentavam a vida dela, né? Eu não sei qual era a forma que esses demônios lhe atormentavam, mas o certo é que a Bíblia diz que existiam 7 demônios que lhe atormentavam a vida, né?
E diz a palavra de Deus que Jesus apareceu para ela depois, os discípulos foram lá, mas foram embora, mas ela ficou lá, entendeu como é? Chorando, exatamente porque ela queria o corpo de Jesus, ficou chorando. Olha só para lembrar você onde é que está escrito isso aqui, tá? E havia aquela questão, puxa, demônio demais, né, Xanana? E ela ficou lá chorando, e quando ela ficou chorando, porque ela era muito grata a Jesus, ela acompanhou Jesus o tempo todo, tinha sido liberta, né? Jesus apareceu para ela e disse: olha, você vai e avisa para os teus irmãos, não me toca porque eu ainda não subi para o Pai, ele falou. Ele ainda tinha que ir lá no céu, dar ao nosso Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ciência que já tinha se cumprido aquilo que era o propósito da existência dele, da vida dele aqui na terra, dele ter ser feito homem, né? E depois que ele desse ciência ao Pai, que ele chegasse lá, desse, ó, tá pronto, tudo certo já morri, já ressuscitei, né? Aí ele ia voltar ainda para poder conversar com as pessoas como ele voltou, né? Só que ele falou para a Maria Madalena avisar os irmãos, e olha, eu sempre digo isso aí, a estratégia foi a melhor estratégia, mandar uma mulher avisar, não tem dúvida. Se ele falasse para o Pedro assim: Pedro, tu vai e fala para os teus irmãos, o Pedro ia com todo jeitinho, ia talvez pensativo, como é que ia falar para convencer todo mundo que Jesus havia ressuscitado, mas não, Jesus falou para uma mulher, porque como a mulher, a história espalhava rápido, como espalhou, porque ela já ia gritando, viu o Senhor, ela gritava, né? E ela logo foi a primeira que saiu e já foi espalhando para todo mundo, ela contou para todo mundo o que Jesus havia falado. E depois então que ela fez isso, diz a palavra de Deus que Jesus começou a aparecer no meio dos discípulos. Apareceu num culto de domingo, quando ele estava reunido num domingo, Jesus apareceu, o servo de Deus chamado Tomé não acreditou, Jesus apareceu no outro domingo, e o servo Tomé já estava lá e fez o teste para ver se Jesus tinha ressuscitado mesmo. Depois, antes Jesus apareceu no caminho de Emaús, depois Jesus Cristo teve aparição na beira da praia, e depois Jesus Cristo teve uma conversa com o pessoal na montanha antes de subir para o céu definitivamente, onde ele passou as orientações e nos mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura, falando para nós, né, e para os discípulos também, e pedindo que eles fossem testemunha até os confins da terra. Nós estamos aqui como resultado disso, aqui nos confins da terra, pelo menos para aquela época, para eles, e ali o evangelho começou então a tomar essa amplitude que é hoje, né? Por conta do reino dos céus que tinha sido implantado naquele momento através de Jesus. Esse reino começou a se expandir, começou a atravessar fronteiras, pessoas começaram a acreditar. No dia de Pentecostes, mais 5.000 pessoas se converteram e já foram para suas cidades falando de Jesus. E assim então Jesus Cristo ressuscitou e depois ele subiu aos céus lá no alto da montanha, né? E disse que ele precisava ir, ele não podia continuar aqui, mas ele tinha que ir, porque mesmo como Deus, se ele continuasse aqui, ele estava muito limitado, né? Que ele estava num corpo semelhante dos homens, mesmo depois de glorificado, mas ele precisava mandar uma pessoa que viria e que nos lembraria de todas as coisas que ele tinha falado, uma pessoa que seria nosso ajudador, uma pessoa que nos fortaleceria no caminho, uma pessoa que cuidaria da gente, uma pessoa que ia estar em todos os lugares ao mesmo tempo também e que ia ter uma missão, a missão de cuidar da gente. E essa pessoa que ele mandou foi o Espírito Santo, que chegou no dia de Pentecostes. E hoje nós estamos aqui, né? Como resultado de tudo isso, crendo, fazendo parte do reino de Deus e servindo a Deus, o que é melhor. Mas você sabe que não é fácil servir a Deus. Servir a Deus é um desafio de fé. Eu digo isso para você porque a coisa mais maravilhosa que existe para Deus é quando você toma uma posição com Ele e não arrega, né? Você sabe que é a palavra arregada, não sai fora, fica firme ali no propósito junto com Jesus. Quando você toma uma decisão com Jesus e a sua vida, ela não está dependendo só de bênção, né?
Mesmo quando as lutas chegam, mesmo quando as provações chegam, você continua fiel, continua firme com Jesus. Isso é uma das coisas que agrada a Deus. Agrada quando há no seu coração essa fé que você não barganha por nada, porque tem pessoas às vezes que vivem uma vida cristã fundamentada na barganha. Deus me dá isso, eu fico fiel, né? Eu estou aqui servindo a Deus porque Deus prometeu isso, prometeu aquilo, prometeu mais aquilo outro, e a pessoa sai daquela visão e da oração de Abacuque, que deixou claro na oração que ele fez, dizendo que ainda que falte tudo, que os animais morram no pasto, que não haja comida, que ainda assim ele permanecer fiel ao Senhor, e exatamente essa convicção que tem que estar no meu coração, no teu coração, porque tem pessoas que na primeira prova, na primeira luta, eles desistem da fé, desistem de servir a Deus, desistem de manter o seu posicionamento de fé diante de Deus, e isso é uma das coisas preocupantes. Saiba que é uma das coisas preocupantes. Por que é preocupante? Porque Jesus Cristo é aquela pessoa que nos dá a maior bênção que nós podemos receber, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas às vezes as pessoas não valorizam tanto assim a questão da salvação na vida eterna, eles querem outros benefícios, outros milagres, que os beneficiem materialmente, como se Jesus estivesse presente na vida das pessoas, só para abençoá-las materialmente e simplesmente atender às suas vaidades de consumo ou de busca de alguma coisa, seja lá o que for. E não é assim. Claro que Deus abençoa a gente, claro que Deus opera milagres, por isso que Ele fala, que Ele cuida da gente, né? Mas para Ele cuidar até mesmo da nossa vida financeira, você tem que estar firmado e fiel. Basta ser dizimista, porque quando você é dizimista, você está debaixo de uma promessa. Quando você oferta, você está debaixo de uma promessa. São promessas que te ajudam exatamente na sua vida material. Isso é importante nós observarmos também. Mas às vezes as pessoas estão procurando Jesus só como um resolvedor de problema. Jesus é mais do que um resolvedor de problemas. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele se permitiu o plano da cruz para poder dar a você a oportunidade de salvação. Alguma coisa que você só vai perceber de fato quando o teu coração parar de bater, quando o seu cérebro parar de funcionar. Então você que me assiste agora, saiba que você é mortal. Aliás, nós somos mortais. Um dia, o nosso coração vai parar de bater, o nosso cérebro vai parar de funcionar e nós vamos sair desse plano que nós estamos aqui. Eu já preguei muitas vezes falando como é esse processo da vida. Primeiro, você vive a primeira fase da sua vida na barriga da sua mãe. Você é muito bem adaptado lá. Você vive 9 meses, mas você é adaptado, você está ali. Você recebe alimento pelo cordão umbilical, você é alimentado, ela do lado de fora passa a mão em você na barriga, faz um carinho para você e afaga você, e você está altamente adaptado ali daquela vida, na barriga da mãe. Você cresce, você sai de um zigotozinho, né? E vai embora quando vê você está uma criança formada. Aí com 9 meses, a natureza de Deus diz o seguinte: está na hora de sair para passar para a segunda fase. A gente não quer, a gente quer ficar lá. Mas a natureza diz, sai, tem que sair. É a regra de Deus. Aí você sai, vem para um mundo que você não conhece, que é esse mundo que a gente está agora, vem chorando, vem reclamando, você não sabe o que é. Aqui você vai experimentar uma nova forma de vida. Quando você estava na barriga da sua mãe, você não respirava, o teu pulmão estava fechado, mas quando você sai aqui, nessa nova fase da vida, teu pulmão abre porque enche de ar. Quando ele enche de ar, você chora porque deve doer. Aí você respira e você começa a viver aqui, a segunda fase da sua vida. Essa fase que você está agora, que você está super acostumado, né? A gente é acostumado a viver aqui. Só que a natureza de Deus diz o seguinte: está na hora de passar para a terceira fase, que é a fase que nós estamos esperando para passar. A gente não quer ir também. Se dependesse de nós, nós ficávamos aqui, a maioria de nós, mas nós jamais queríamos ir para a terceira fase.
Assim como você estava na primeira fase, que você veio para a segunda, que você não sabia como era, nova forma de viver aqui, de que jeito você ia viver, da mesma forma a maioria das pessoas não querem passar para a terceira fase, porque eles não sabem como é que vai ser lá do outro lado, como é que ele vai viver essa terceira fase, mas o certo é que você, querendo ou não, você vai ter que passar para a terceira fase, assim como você passou para a segunda fase, querendo ou não. Você está entendendo? E essa é a próxima fase que nos espera. E para entrar nessa fase que nos espera, para você entrar bem, ir para o céu e sair do direcionamento que possa levar para o inferno, porque a Bíblia diz que nessa segunda fase você pode ir para o céu ou pode ir para o inferno, dependendo das decisões que você toma agora aqui na segunda fase, que você determina para onde é que você quer ir na terceira. E para você ir para o céu, na terceira fase, que vai chegar na vida de todos nós, você vai ter que aceitar Jesus, reconhecê-lo como Senhor da tua vida, se comprometer com Ele, ser discípulo, que é aluno, aprender com Ele e viver realmente as verdades do Evangelho ensinada por Ele. Se você faz isso, reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador, Ele pega, vai e te leva para lá. Só Ele pode te levar para lá. E se você não quiser ir para o céu, quiser ir para o inferno, basta esquecer tudo isso que eu falei. Fazer as coisas do seu jeito, viver do seu jeito, que aí você não precisa fazer muita coisa, você só vai atender a você mesmo. No momento que você só atender às suas vontades, aquilo que você acha que tem que ser feito, ainda que o que você acha que tem que ser feito entra realmente em confronto com aquilo que Jesus ensinou, mas você decide viver assim, tranquilo, Jesus respeita, ele não tem nenhuma objeção, você pode escolher a direção que você quer seguir. Mas aí você vai para outro lado, vai para um lado diferente. O que eu estou falando para vocês é o que a Bíblia diz. Então, eu digo para você que me assiste agora, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Às vezes Deus toca na gente, precisa mudar, precisa pegar um novo rumo, precisa viver de uma nova forma. E Deus começa simplesmente a falar no nosso coração e dizendo, nos tocando, pedindo para a gente tomar uma decisão. E essa decisão está faltando às vezes na vida da gente, para nós pegarmos então já a direção de ir para o lado que Jesus falou. Primeiro momento você vai para o paraíso. Vocês lembram que Jesus falou para aquele ladrão chamado Dimas, no alto da cruz, que se arrependeu em cima da hora? Aquele ali foi salvo aos 30 minutos da prorrogação. Na hora ele pensou, não, eu sou errado. Aí ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus disse para ele, não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, Jesus falou. E o sujeito foi para lá. Então existe um lugar junto com Jesus e existe um lugar que não é junto com Jesus. Quem decide isso, porque lado você quer ir, é você, dentro daquelas condições que eu coloquei para você. Reconhecer Ele como Senhor, como Salvador, se comprometer com Ele e viver uma vida fundamentada nos ensinamentos dEle, esse estilo de vida. Tá? Quer dizer, você vai ser perfeito? Não vai. Eu sei que você, ainda que você se esforce para fazer tudo certinho, mas você, muitas vezes, não vai conseguir fazer aquilo que tem que fazer. Mas aí, você tem o recurso da graça de Deus pelo fato de ter reconhecido Ele como Senhor, como Salvador. Ele vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar. Quando você falhar, Ele vai levantar você, vai limpar você, vai te incentivar. Continua de pé, vai andando. Toda vez que você cair, Deus vai te levantar. O bom seria que nós não caíssemos, mas se isso acontecer, a Bíblia diz que Ele nos levanta. E isso é importante, porque Deus tem interesse da sua salvação. Vai levantar você, erguer você, para que você chegue até o final dessa jornada. E o que é que diz a palavra de Deus? Aquele que permanecer fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Você está entendendo? Permanecer fiel junto com Jesus. Quando eu falo permanecer fiel junto com Jesus, não é ter erros, não é não ter imperfeições, que isso é impossível. Mas é estar debaixo do socorro da graça de Deus, da bondade de Jesus, e tentando acertar o máximo possível e dando o melhor de você
para viver essa vida com Deus, para viver essa vida com Jesus. Amém? Então, ó, Jesus vive. Ele ressuscitou. Essa é a grande verdade. Vamos fazer oração? Deixa eu orar por você, para você dormir tranquilo. Amanhã é dia de Santa Ceia. Não, amanhã não, hoje, né? Às 9h30 da manhã, lá na Igreja Quadrangular do Monte Castelo, tem culto de Santa Ceia, viu? É às 5h30 da tarde também e às 7h30 da noite também. E olha, é impossível a gente acreditar que um cristão, um seguidor de Jesus, fique sem tomar a ceia, a não ser que seja alguma coisa muito séria, muito difícil, que o impossibilite. Mas o tomar a ceia somente prova que nós temos vida em nós mesmos. Quem falou foi Jesus. Você está entendendo? E quem foi que criou esse negócio de ceia? Foi Jesus Cristo. Foi Ele que determinou isso. Por isso que a gente faz até hoje. Ele determinou para que você não esquecesse dele. Porque toda vez que você participa da ceia, a ceia existe para fazer você lembrar de que Ele morreu por você e que Ele vai voltar para levar você junto com Ele. Essa é a proposta da Santa Ceia. E amanhã, lá na Igreja Quadrangular do Monte Castelo, estamos em 3 horários. 9h30, 5h30 da tarde, 7h30 da noite. E aqui na Igreja Quadrangular da Península vai ser em 2 horários. 9h30 da manhã e 5h30 da tarde. Venha participar, né? Além de entregar o jejum, que vai ser uma coisa maravilhosa. E a gente vai ter momentos muito bons de consagração a Deus no culto deste domingo. Tá certo? Nós estamos esperando você. E olha, todas as lives estão no YouTube. Não se esqueça disso. Vá lá no YouTube e acesse IEQ Península, que está lá todas as lives. Tá certo? E eu peço que Deus abençoe você de uma maneira grandiosa, fortaleça. Amanhã, ou seja, hoje você ainda vai ficar sem comer, você vai passar a comer amanhã, segunda-feira, que vai terminar o teu jejum de fato, né? Hoje, meia-noite, termina teu jejum, da forma como você se propôs fazer para Deus. Aí, segunda-feira, você já come o que você ficou sem comer. Tá certo? Então, tá bom, irmãos? Vamos esperar vocês da igreja hoje, nesse domingo, né? Aliás, eu quero até dizer aos irmãos que hoje domingo, assim, o segundo domingo do mês, acontece aqui no Maranhão, em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, acontece a Santa Ceia. Em todas. Vocês estão entendendo? Em todas elas os irmãos estão reunidos para comer o pão e beber o vinho. Então você está convidado, está intimado a ter esse momento na presença de Deus para poder renovar a sua aliança, fortalecer a sua alma em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então. Deixa eu orar por você. Pensa em Deus. Altíssimo e soberano Deus que está nos céus, nós te damos graças porque estamos cumprindo um propósito que fizemos diante da tua presença e aproveitamos Jesus Cristo para pedir que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha nos abençoar. Abençoa a vida dessa pessoa que me assiste, essa pessoa que me escuta, abençoa a minha vida. E eu te peço nesta oração, nos dá a tua proteção. Nos livra do mal, Deus. Toda obra maligna que não consiga prevalecer contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Toda obra maligna que está no coração de pessoas que de alguma forma tentam nos criar situações ou nos prejudicar ou nos atingir, meu Pai. Seja por revolta, seja por ciúme, seja por inveja. Deus, que essas ações malignas colocadas no coração das pessoas através de espíritos malignos, que também não prevaleça sobre as nossas vidas, sobre a vida dessas pessoas que nos assistem, sobre a vida de todos aqueles que acreditam no Senhor. Protege as nossas vidas. Livra-nos do mal. Yahvé Deus. Livra-nos mal. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A todos nós, as nossas famílias, que jamais nossa família, nossa casa seja marcada por tragédias, Deus. Mas que a sua proteção, a sua bênção e o seu livramento seja uma realidade sobre nós.
perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, nos lava e nos purifica com o teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Que todo mundo espiritual saiba, que tenha conhecimento, que todos nós somos propriedades de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos um dono, que o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que nos lavou com o seu sangue. Que o Senhor Deus nos proteja, nos guarde, nos abençoe e que, dentro da sua vontade, o Senhor nos conceda aquilo que estamos precisando e que estamos buscando. É o que eu te peço, Deus, nesta oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você está liberado. Não vou ficar lendo aqui um pouquinho, tá? Mas fique à vontade. Deixa eu ver aqui. Amém. Tem mais aqui a Tânia Aguiar. Tânia Aguiar, né? Está aqui também, juntamente com a Rejane. Amém. Ivana Lima, que Deus abençoe. Chocoquequi. Thaís, amém. Camila Aires, amém. Sandra Souza, amém. Jéssica, amém. Pastor Mateus, amém. Elisa, amém. Rosângela Moura, amém. Natália Freitas, pastor, continue fazendo live, vou tentar fazer. Deixa eu ver aqui, Valdênia. Deixa eu ver quem mais. Manuel, Leol, Célia, pastora, a Lalícia, né? A Socorro Dias, a Andréa Souza, amém. A Patrícia, amém. Boa noite para a Andréa, a Rosângela Moura, obrigado, pastor. De nada, glória a Deus, aleluia. A Ailema também está dizendo amém. Eu só vendo aqui o pessoal dizendo amém também. Regiane, paz. Jéssica, Natana, esposa do Robinho, paz. Patrícia KSC, paz, deixa eu ver. João também, que Deus te abençoe. Se a gente vai na bola, a gente vai terça-feira, a gente jogar o futebol lá. Eumília, paz, diagnóstico de câncer ubiraci. Que Deus toque no coração, no corpo dele para poder livrá-lo dessa enfermidade em nome de Jesus. O Senhor Jesus dê cura para o ubiraci, né? Eu imagino só como deve estar sendo difícil para ele. É um desafio, mas a gente está aqui para vencer os desafios com a nossa fé em Jesus. Que Deus abençoe ele também, né? Pastora Iraília. Deus abençoe a tua vida, meu pastor. Abençoe a sua também. E aqui a Nil, olha só, que Deus abençoe os irmãos aqui, a Nil. Deixa eu ver aqui, amém. Paula Saraiva, e digo glória, e diga glória a Deus. E diga glória a Deus. Ele vive, é verdade, está dizendo aqui a Valdemira. Valdemira Ribeiro. Ele vive sim, Jesus está vivo, né? Ainda bem. Obrigado. Que abençoe a sua vida também, tá? E vamos embora, né? E agora a gente vai marcar uma live que a gente vai fazer, não sei quando é, tá bom? Fica com Deus. Eu estou aqui com pena de sair daqui. Só para ficar aqui lendo o que vocês escrevem, né? Eu vou ficar lendo aqui. Deixa eu ver aqui. Gonçalves, a irmã Maria Luísa. A irmã Maria Luísa vai estar amanhã de manhã lá na igreja, com certeza. Lá vai. Eliana também. Deixa eu ver quem mais. A Natália Freitas. Obrigado, recebo. Alexandra, recebo os coraçãozinhos também. A Terezinha da Mel, tá bom? Recebo. Natália, Lucilene e tal. E tá indo, olha só.
Você não quer dormir, não, é? Matias, boa noite, meu irmão. É Kátia, 98. Nelma Gomes, devolvo o coraçãozinho também. O Valteir, boa noite, Valteir. Não, Valteir. Regilene de Fátima, amém, glória a Deus. Troll, é Lígia, eu acho. Lucilene Pialdo, foi maravilhoso, uma benção, glória a Deus. Manda um abraço a todos do Jardim São Raimundo. Ô, irmão do Jardim São Raimundo, que Deus abençoe, proteja vocês. Celso Torres Gomes, deu um sorriso aqui. Estou lhe assistindo aqui de Dom Pedro, Eumile Paiva, que Deus abençoe os irmãos de Dom Pedro aí. Zuleide Costa, Lady Larry, entrou agora, já terminou. Priscila, também, obrigado pelas lives edificantes, amém. Olha aqui, que Deus continue fazendo de você esse grande canal de bênção. Eu recebo, agora tá bom, tá? Então, boa noite, durma bem, descanse, fique em paz. E amanhã a gente se encontra lá na igreja. Eu vou estar às 7h30 da noite lá no Monte Castelo e 5h30 da tarde na Península e de manhã também 9h30 da manhã, tá bom? Que Deus te abençoe. Paz seja convosco. Amém. Diga glória a Deus.